O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é incompatível com o processo do trabalho o artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que trata do pagamento de multa em caso de descumprimento de sentença. A decisão, por maioria de votos, se deu em julgamento de incidente de recurso repetitivo e o entendimento adotado deverá ser aplicado a todos os casos que tratam de matéria semelhante. A discussão do Pleno do TST teve como um dos pontos centrais o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Os ministros então debateram se em casos envolvendo liquidação e execução trabalhista poderia ser aplicado o Código de Processo Civil, uma vez que a CLT já abrange o tema. Os dois dispositivos legais prevêem sanções distintas em caso de não pagamento de dívidas trabalhistas. De acordo com o artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, caso o pagamento da dívida trabalhista não ocorra de forma voluntária no prazo de 15 dias, o valor devido será acrescido de multa de 10%. Já os artigos 880 caput e 882 da CLT concedem ao devedor o prazo de 48 horas para pagar ou garantir a execução com outro tipo de bem. O relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, votou pela compatibilidade da multa prevista no CPC, mas com ressalvas. Excepciona-se a aplicação da multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC 2015, antigo artigo 475J, do CPC 1973, ao processo do trabalho, apenas nos casos em que a. se tratar de execução contra a Fazenda Pública, com base no artigo 534, parágrafo 2º do CPC 2015, que literal e expressamente a afasta. B. já houver a total garantia do juízo pelo valor do depósito recursal. E C. em se tratando da execução de acordo, quando esse já estabelecer cominação específica. A ministra Kátia Magalhães Arruda, revisora do caso, acompanhou o voto do relator. Para a ministra, um avanço no processo civil com finalidade de satisfação de crédito do credor é a concessão de oportunidade para o devedor quitar as dívidas reconhecidas nas decisões judiciais. Esse ponto me parece a ótica principal do que nós estamos discutindo aqui. É o aspecto mais relevante, ao meu ver, para ser ressaltado. O artigo 475J do CPC, que corresponde ao 523, não se insere no âmbito da execução forçada do julgado, mas a precede. Na verdade, pode até tornar a execução desnecessária, desde que alcance a sua finalidade precípua de satisfação do crédito reconhecido em juízo. O ministro João Oreste Dallazen abriu a divergência ao entender não ser possível aplicar a multa prevista no CPC em determinadas situações e aplicar as sanções estabelecidas pela CLT em outras. Não me parece, data vendo do excelentíssimo ministro relator, que se possa promover validamente uma simbiose de normas, de modo a que se aproveite o prazo de 15 dias previsto no capítulo que trata do cumprimento da sentença e na fase de conhecimento, que se faça uma simbiose dessas normas para aplicá-las parcialmente, de forma a construir-se aqui um regime jurídico próprio, específico, pela simbiose, pela mistura de normas para reger a execução trabalhista. Se a CLT, ao contrário do regime de cumprimento de sentença adotado pelo Código de Processo Civil, assegura ao executado o direito à nomeação de bens à penhora, isso logicamente exclui, na minha modesta avaliação, logicamente pré-exclui a ordem para imediato pagamento da dívida sob pena de aplicação da multa de 10%. O ministro Brito Pereira ressaltou que, com a reforma do Código de Processo Civil, a distância entre a execução no juízo comum e o processo de execução do trabalho aumentou. A omissão e a compatibilidade entre os dois regimes estar-se-ia diante da indesejada substituição dos dispositivos da CLT por aqueles do CPC que se pretende adotar. A inobservância das normas inscritas nos artigos 769 e 889 da CLT, com a mera substituição das normas de regência da execução trabalhista,
por outras de execução do processo comum, enfraquece a autonomia do direito processual do trabalho. Seguiram o voto do relator, ministro Maurício Godinho Delgado, os ministros Augusto César Leite de Carvalho, Cátia Magalhães Arruda, José Roberto Freire Pimenta, Delaide Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Cláudio Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Malman, Lélio Bentes Correia e Vieira de Melo Filho. Seguiram o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen, os ministros Valmir Oliveira da Costa, Márcio Eurico Vitral Amaro, Guilherme Caputo Bastos, Fernando Eizuono, Dora Maria da Costa, Maria de Assis Calcem, Alberto Bresciani, Aloísio Corrêa da Veiga, Maria Cristina Peduzzi, Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva, Emanuel Pereira e pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Por maioria, 14 votos contra 11, os ministros do TST fixaram a tese de que a multa coercitiva do artigo 523 do CPC não é compatível com as normas vigentes da CLT, pelas quais se rege o processo do trabalho. Assim, todos os casos sobre a mesma matéria devem seguir o mesmo entendimento.